Está no ar, Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar a nossa jornada de hoje até 13h. Curta, comente, compartilhe a nossa transmissão, participe também pelo WhatsApp fazendo perguntas aos nossos entrevistados. 973350038 é o número. Mais uma vez, 973350038. Eu sou Mauro Friesman, meio-dia em ponto. Sexta-feira, você já conhece o nosso espaço aqui nesse dia, sempre na nossa parceria aqui com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Sempre os assuntos aqui voltados para as questões da segurança pública, também do funcionalismo. E para a nossa conversa de hoje, a gente vai receber o coronel Luiz Gustavo Tualdo Pistori, coronel Pistori. Ele é presidente da FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, e da Defenda PM. Tudo bem, coronel Pistori? Boa tarde, muito bem-vindo mais uma vez ao programa Gente que Fala. Muito obrigado pelo convite, Mauro, e todos aqueles que nos ouvem, nos assistem aí pelas redes sociais. Teremos aí um programa de bastante solução de dúvidas e de bastante descobertas, né? Então, é importante aí a participação de todos. Essa é a nossa proposta sempre, coronel Pistori. Também com a gente o Ricardo Castro, secretário-geral do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de São Paulo, Sinafresp. Tudo bem, Ricardo Castro? Boa tarde e bem-vindo. Tudo bem, Mauro. Boa tarde, coronel Pistori, e boa tarde a todos os nossos ouvintes. 12h02, vamos então começar aqui a nossa conversa. Os últimos dias foram marcados por uma série de ações e eventos em defesa da valorização dos profissionais da área pública, incluindo aí os policiais militares e os auditores fiscais de São Paulo, entre outros. FERMESP, Defenda São Paulo e Sinafresp são algumas entre as muitas entidades envolvidas tanto nas manifestações quanto numa luta contínua por melhorias que refletem diretamente na vida de toda a população. Mas antes da gente entrar especificamente nesse tema, vamos ver aqui com o coronel Pistori, presidente da FERMESP, como é que andam os projetos da FERMESP para esse biênio 2022-2023 na sua gestão, coronel? É uma pergunta bastante interessante, porque nós estamos em ano eleitoral, né? A nossa responsabilidade enquanto Federação Estadual representativa das entidades militares do Estado de São Paulo, realmente é de apoio àquelas iniciativas que visem realmente valorizar a gestão das polícias militar, civil e, de uma certa forma, a polícia penal, a polícia técnico-científica, para que a segurança pública melhore. Tá? Então, enquanto sistema de segurança pública, é responsabilidade sempre premente da FERMESP participar de todo um processo que viabilize uma segurança pública melhor para toda a sociedade. E a FERMESP, com esse compromisso, tem atuado junto e tenta atuar junto a todos os candidatos ao governo do Estado, aos parlamentares, neste momento de ano eleitoral, para que realmente abracem a pauta de valorização do policial militar e em defesa da polícia militar. Isso é muito importante para que a gente consiga ter efetivos avanços na melhoria da qualidade do nosso trabalho e do nosso profissional. Sim. Ricardo Castro, para falar também um pouco sobre o Sinafresp, o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de São Paulo, como é que estão os projetos nesse instante, a partir aí da sua área na Secretaria-Geral do Sindicato? Olha, o sindicato ele foi fundado em 88, né? Então sempre atuou na defesa do auditor fiscal
E nós, nesse momento, nós estamos assim com muitos projetos, né, de lei orgânica, de organização de nossa estrutura e de valorização também na parte de remuneração, que está muito desvalorizada, e isso está afetando bastante a nossa atividade. Enfim. Coronel Pistori, tem havido uma luta constante ao lado da Defenda PM e outras entidades pela valorização profissional do PM, do policial militar, correto? Correto. Isso acaba sendo de necessidade fundamental para que a instituição servidora da população realmente consiga ter um entregável de melhor qualidade, de maior presteza, de maior eficiência. Nós vimos que, ao longo dos anos, das décadas, se priorizou muito a questão patrimonial, de investimento tecnológico, só que precisamos também investir no nosso elemento principal, ativo, que opera e atua direto com a população, que é o policial militar. Então, investimentos são importantes nas áreas técnicas e de infraestrutura, porém, a parte humana tem recaído aí grande parte das responsabilidades desse sistema chamado segurança pública, só que sem a proporcional valorização remuneratória que dá realmente o laço para que esse policial, para que esse funcionário público esteja bem, né, apto a apresentar um projeto de qualidade, um profissionalismo atuante perante toda a sociedade. E é importante lembrarmos que nós estamos vivendo num estado realmente de bastante liderança econômica em relação aos demais estados. Porém, o funcionário público muitas vezes se vê fora dessa caixa, né? Ele se vê alijado de direitos, de recomposições, de perdas inflacionárias, que faz com que, infelizmente, esse profissional altamente qualificado em todas as áreas, né, na área fiscal, como a gente tem aqui, na Polícia Militar, demais carreiras de educação e saúde, enfim, ele se evada do serviço público e vai para a iniciativa privada ou ele adote outras carreiras. E isso precisa ser analisado pelo atual governo, pela atual gestão e para os próximos que virão, né? É uma situação de bastante responsabilidade, porque na medida que a gente tem uma carência de serviço público, quem sofre de fato é a população. Então, não é nenhuma perspectiva elitista, muito pelo contrário, né? É ajudar aquele que serve, né? Que ao longo dos anos vem se perdendo, né? A Polícia Militar, ela hoje se encontra com um déficit de contingente de 14 mil homens, e fazer essa captação de profissionais no mercado, uma das principais referências de análise para o candidato é a questão salarial. A gente tem aí uma série de pessoas, a grande maioria são vocacionadas, obviamente, né? A atividade policial, ela necessita desse profissional vocacionado, porém, ao longo da carreira, em comparação às demais, aos riscos e às mazelas profissionais que são atinentes a cada uma delas, esse profissional muitas vezes compara profissões e carreiras e faz com que ele saia, infelizmente, em tempos que a gente, no nosso processo de formação, apenas reponha a saída daquele profissional que a gente recentemente formou e perca, inclusive, para outros estados. Então, se existe uma guerra fiscal, né, como foi discutido lá no nosso seminário Descomplicando o Orçamento, existe também uma guerra salarial entre estados, né? Então, na verdade, o policial militar, quando ele compara o salário de São Paulo a outros estados, ele se sente muito confortável em prestar novos concursos ou se formar em São Paulo para prestar outros concursos em outros estados. Então, isso é muito caro para o cidadão de São Paulo. Sim. Como é que se mede, por parte do gestor, Coronel Pistori, esse conjunto de medidas para a valorização do servidor, do policial militar em especial? O senhor falou que nos últimos momentos, nos últimos tempos, houve uma valorização no sentido da tecnologia, enfim, de ter melhores equipamentos, melhores perspectivas de trabalho para o policial militar. Porém, a parte dos recursos humanos, essa parte ficou para trás, infelizmente. Como é que se mede isso para o gestor? Para que não se pese mais a mão de um lado e menos de outro, que se haja um equilíbrio. É preciso ter as condições de trabalho, mas é preciso, evidentemente, ter também
a valorização profissional por parte salarial, evidentemente. Eu acho que a medida principal, Mauro, e aqueles que nos ouvem, é uma questão de perspectiva meramente política, porque assim é difícil explicar o não aprovisionamento de uma remuneração adequada, haja vista que o Estado hoje ele tem um superávit de 52 bi de reais em relação à sua receita, né, e à sua despesa, e não há espaço para efetiva valorização do profissional. Então, eu entendo que é uma perspectiva política e não meramente financeira e orçamentária, né? O Estado não é um Estado deficitário, muito pelo contrário, né? Contribui com o principal PIB do Brasil, é um dos estados mais ricos do mundo, proporcionalmente, porém, é uma questão de perspectiva de não valorização. Eu acho que existe um ideário, como muito bem falou o doutor Ricardo, de que funcionário público dê prejuízo, mas na medida que o entregável dele à população depende da qualidade desse profissional, depende da capacidade, da rigidez desse profissional, no caso, os policiais militares, isso tem uma força muito grande na perspectiva do que é mais importante, né? A Polícia Militar ela é capilarizada em 645 municípios no estado de São Paulo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ou seja, algum outro serviço público teria essa capacidade e capilaridade de prestação de serviço? E esse profissional também adoece, esse profissional também precisa de descanso, esse profissional também precisa de saúde para se manter rígido, para se manter saudável e ter uma qualidade de vida mínima, né? E quando a gente fala do prestígio da questão patrimonial em detrimento da questão remuneratória, é justamente isso. O investimento não pode ser só em equipamentos e infraestrutura, tá? Que avançou de fato. Porém, a questão de investimento remuneratório, de valorização, e não é só salarial, não. O policial militar hoje, ele está alijado principalmente no interior, ele está alijado de um sistema de saúde adequado que o atenda. Então, hoje, particularmente, um policial militar do interior, ele precisa vir a São Paulo fazer qualquer tipo de exame ou tratamento no seu hospital militar. Isso a gente vê de uma maneira geral em todo o estado, né? Então, fica praticamente um policial alijado desse processo de melhoria de qualidade de vida, né? Sim. Ricardo, qual é o tamanho deste problema entre os auditores fiscais, dessa defasagem remuneratória? Por exemplo, quantos cérebros já perderam-se nesse caminho? Gente que foi embora do serviço público para trabalhar em outras áreas, em outros locais, em outros países, fuga de cérebros até do país. Sim. Mauro, eu vou me permitir assim fazer um histórico do que aconteceu e procurar mostrar, né, para os nossos ouvintes o que aconteceu em termos de remuneração, e que isso afeta também a Polícia Militar, ao longo dos últimos 10, 11 anos. Por que eu falo 10, 11 anos? Porque foi a partir dessa época, né, que o governo estadual ele começou num processo assim muito claro de desvalorização do teto remuneratório, tá? Do qual dependem muitas carreiras. Aliás, todas as carreiras do Executivo, obviamente, estão limitadas pelo teto, que em 2003, na Emenda Constitucional 41, ele foi definido nos estados como sendo o do governador. Até ali, o que existia na Constituição é que ela dizia que os chefes dos 3 poderes tinham que se reunir e definir um teto único. Infelizmente, em 2003, foram criados esses tetos múltiplos. Então, no município, é o subsídio do prefeito. No estado, é o do subsídio do governador, podendo, mediante emenda constitucional, ser o do desembargador do Tribunal de Justiça. E na União é o ministro do STF, tá certo? Naquela época, que era o limite no Estado, era o do secretário de Estado, então isso é muito claro, né?
para você ter uma ideia, em 1999, o subsídio do governador do estado de São Paulo era R$ 12.720. O ministro do STF tinha um subsídio de R$ 12.720. Só que nessa época, o limite não era, repito, o do governador, era o do secretário de Estado. Então, naquela época, o subsídio do secretário de Estado era alguma coisa em torno de 4 mil e poucos, 5 mil reais, tá certo? A partir de 2003, então, quando passou a ser o do governador, então começou um processo claro de desvalorização desse subsídio do governador. Tá? Ou seja, na época que era o limite, o do secretário de Estado, manipulava-se o valor do secretário de Estado. A partir do momento que passou a ser o do governador, passou-se a ser manipulado o do próprio subsídio do governador. Tá? Tanto é que o Supremo Tribunal Federal, o ministro Fux, quando ainda era o presidente, ele encaminhou agora, muito recentemente, a proposta de reajuste dos ministros do STF. Então, esse reajuste, se assim for aprovado, ele vai ser parcelado e a última parcela vai elevar esse valor para 46 mil. O teto aqui no estado de São Paulo é 23 mil. Ou seja, se nós não tivermos nenhum reajuste, o ministro do STF, que antes, em 99, era exatamente igual ao que o estado de São Paulo, vai ser o dobro do subsídio aqui do governador. A consequência disso é o desestímulo, né, como o coronel falou agora há pouco, para ficar na carreira. No nosso caso, nós já temos aí desde essa época, em torno de 130 colegas que já saíram para outras carreiras ou para iniciativa privada. Tá? E isso é um movimento assim, totalmente contrário. Quando eu fiz o concurso aqui para o estado de São Paulo, que foi em 2002, nós recebemos naqueles concursos, eu próprio era auditor em outro estado, nós recebemos vários colegas do Mato Grosso do Sul, da Receita Federal, tá? E agora há um movimento inverso. Recentemente, nós perdemos 2 colegas para a Procuradoria aqui do Estado. Teve outro que passou para ser magistrado, também aqui no Estado. Então, isso é uma perda enorme, porque o trabalho do auditor é justamente o de arrecadar, né, os tributos. Então, se você está tendo evasão da carreira, todo mundo perde. A carreira perde, o Estado perde, o governo perde todo mundo. Tá? Porque não vai ter os recursos que o Estado precisa para fazer todas as políticas públicas, para pagar o professor, para pagar o policial, para fazer as obras que são necessárias, enfim. Então, todo mundo perde. É realmente lamentável essa postura do Estado na política, né, de remuneração dos seus servidores. Sim. Coronel Pistori, o Ricardo Castro relata a perda aí de auditores fiscais para outras carreiras de Estado, 130 colegas, não é isso, doutor Ricardo? Agora, o senhor falou, Coronel Pistori, em 14 mil policiais, né, que saíram, e eles foram para que outras carreiras? Porque outros acabam até ficando na carreira e exercendo outras funções para poder complementar a sua renda, o que também não é o adequado, inclusive não é o legal, né? Então, como é que está essa situação, esse cenário, Coronel Pistori? Independentemente da situação conjuntural, na medida em que a PM faz os seus editais de concursos, que giram em torno de 2.500 vagas, e dependendo da época você tem um número maior ou menor de inscritos, a perspectiva é de que, mesmo a questão daquele indivíduo que esteja desempregado e que busque no concurso da Polícia Militar uma oportunidade de trabalho, ao longo do tempo, desses que estão aí na labuta, eles começam igualmente a comparar suas carreiras, né? O inicial do policial militar em São Paulo está em torno de R$ 3.800, sendo que em outro estado esse valor já ultrapassa do dobro, né, muitas vezes. Então, essa é a preocupação.
desses 14 mil é o déficit hoje, correto? É o déficit hoje. São 96 mil homens fixados, temos cerca de 82 mil homens na ativa, e isso daí faz com que os concursos sirvam apenas para o quê? Substituir aquele que saiu com novos policiais militares. Então, existe um trabalho, um retrabalho de formação muito grande, né? Seja pelas baixas, seja pela aposentadoria desses profissionais, né? Pela ida à reserva, né? O termo mais correto. E aí a reposição se torna cada vez mais difícil. Conseguir captar esse voluntário para o serviço público dentro da Polícia Militar. E é bom que se diga, né, Mauro e Ricardo, como muito bem explanou, essa questão da perspectiva de carreira, quando nós trabalhamos a ideia do teto, talvez a princípio possa parecer algo no tanto quanto elitista, né? Os caras já querem ganhar mais do que, né? Já ganham bem e querem ganhar mais. Mas em termos de perspectiva de carreira, é bom que se fale que teto baixo permite que salários sejam baixos em todas as carreiras e todas as pessoas dessa carreira. Então, por exemplo, se o teto é baixo, que diferença há para o profissional avançar dentro da própria carreira? Sendo que a diferença entre o grau que ele está, entre o grau almejado e superior, é muito baixa. Então, na medida em que o cabo ganhe mais do que o soldado, se torna vantajoso ao soldado fazer concurso interno para que ele seja cabo. Se o cabo ele vê na perspectiva de ser sargento uma vantagem salarial significativa, ele se predispõe aí ao concurso e fazer o curso de formação de sargento. Muitas vezes o indivíduo ele é concursando do interior e vai ter que se manter em São Paulo por 3, 4, 5 anos até conseguir sua cidade de origem e retornar. Agora, se a vantagem for muito incompatível com as perdas que ele teria de mudança, de estilo de vida, de localidade, então isso acaba minando o anseio do indivíduo a subir na própria carreira. Então, o teto baixo, na verdade, ele acaba achatando os salários em todos os níveis, de praças e de oficiais. Tá? Isso faz com que a perspectiva de avanço na carreira se torne cada vez mais difícil, né, inadequada, e como a Polícia Militar é um ambiente muito hierarquizado em termos de funções, né, de perspectivas, imagine só não concebermos a ideia de um capitão ganhar mais do que o seu superior. E isso muitas vezes acontece por uma diferença que o salário, né, sob o teto não permite equalizar essa situação toda, né? Sim. Coronel Pistori, pelo que dá para entender, acho que existem dois desafios. Um deles, né, o principal, a elevação do teto remuneratório. Agora, existe o segundo passo, que é a vontade política de depois elevar a remuneração das diversas carreiras de Estado. Não é? Então, que corre-se o risco de você ter um teto mais elevado, mas se o Estado resolve manter a situação como está em relação às remunerações, acaba que você não obtém o sucesso, né, daquele primeiro passo, que é a elevação do teto remuneratório. Haja vista que entre os policiais militares, o que a gente observa? Os salários não são reajustados, são criados penduricalhos, e aí quando o policial se aposenta, aqueles penduricalhos saem, ele perde renda, perde remuneração, enfim. Então, como é que lida para dar os dois passos no mesmo sentido? Vamos elevar o teto remuneratório, mas vamos elevar também os salários, para que se acompanhe o primeiro passo. Justamente esse é o ponto da desvalorização apresentada até então. Então, quando você acaba limitando os salários ao favor dos pendulicários, você quebra um princípio que é muito caro para todos nós, que é a paridade. Ou Sim. seja, que é a diferença entre o que os ativos recebem e aquilo que os inativos receberão. Então, o ideal seria recebermos via subsídio, tá, num teto estadual pautado pelo teto do desembargador, que atualmente hoje no estado de São Paulo está em 90,25% do STF. Tá? Com base nisso, você consegue equalizar
os salários das carreiras de Estado no Estado de São Paulo. E olha a idiosincrasia, né? A desproporcionalidade. Recentemente, mais precisamente no dia 10 de fevereiro do corrente ano, o governo estadual anunciou um reajuste de 20% para a segurança pública e para os funcionários da saúde. E 10% aos demais funcionários públicos. Perfeito? Exceto no salário do governo, que não foi nem encaminhado à Assembleia Legislativa. Ou seja, grande parte dos funcionários públicos sequer tiveram aumento. Aumento não é o termo correto, reajuste. Nem pela reposição inflacionária, nem por nada. Ou seja, dentro da carreira policial militar, da carreira de segurança pública ou da saúde, aqueles que já estavam no teto não foram abrangidos por nenhum tipo de remuneração. Por quê? Porque o teto do governador não foi reajustado competentemente. Então, em São Paulo, se utiliza de política remuneratória propositalmente estabilizada e estancada pelo teto do governo. Haja vista que se fosse feita uma emenda constitucional em que no artigo 115 alterasse para a carreira de Estado, se o governo resolver aumentar o seu próprio salário, isso independe para as demais carreiras de Estado que realmente precisam de revisão anual salarial, que precisam ser valorizadas em suas carreiras. Então, a ideia do subsídio é fundamental para mitigar essa questão dos pendulicários que não acompanham o profissional na sua reserva, né, na sua inatividade, e a questão de ratificar isso em termos constitucionais. Em termos políticos, a gente até entende que o governo fica muito ruim aumentar o próprio salário. Então, politicamente não seria bom. Mas isso acaba atrelando e limitando toda uma classe de funcionalismo público que depende dessa atualização remuneratória. Doutor Ricardo, o Sinafresp promoveu anteontem o Dia do Auditor Fiscal, teve um seminário Descomplicando o Orçamento Público, para dizer como foi esse evento, e a Sinafresp, ao lado da AFRESP, a Sinafresp, o Sindicato dos Auditores Fiscais, e a AFRESP, a Associação dos Auditores Fiscais, conjuntamente vocês têm aí um lançamento de um projeto, novo marco institucional para a administração tributária. Do que se trata esse marco institucional, doutor Ricardo? Mauro, antes de comentar a respeito desse seu questionamento, eu gostaria de deixar claro o seguinte: teto remuneratório não significa que o servidor vai ganhar aquele valor, tá certo? Sim, é um limite. É o limite, tá? Porque muita gente acha, não, porque vai aumentar o teto, todo mundo vai ganhar aquilo ali. Não, né? claro que nem haveria condições para isso. Exatamente. A nossa carreira ela é dividida em níveis e hoje, qual é a situação? Para você passar de um nível para o outro, você tem que fazer cursos, você tem que... por merecimento, tá certo? O que está acontecendo é que não há nenhum interesse em você fazer curso, você se especializar, porque, em termos remuneratórios, você não vai ganhar um centavo a mais. Tá? Então, essa... Ou seja, não há merecimento aí, né? Da forma como está, não há merecimento. Não há mais merecimento, não há mais interesse em você se aperfeiçoar. E isso é uma coisa muito grave. Tá? Com relação ao evento, a gente procura, digamos assim, se mostrar para a população, né? Mostrar a importância das carreiras típicas de Estado. E nessa questão do orçamento, que é um tema assim, tanto quanto árido, né? A gente procurou, então, explicar alguns conceitos do orçamento. O que é uma lei de diretrizes orçamentárias, o que é um plano plurianual, tá? O que é a lei do orçamento. Então, dar esses conceitos de forma assim, bem simplificada, para que a população, né, até no sentido assim, de educação fiscal, perceba, né, os seus direitos. Ela tem que exigir, né, os bons serviços, ela tem que exigir um bom serviço público, né, todo o direito dela, ela que está pagando por aquilo. Para você ter uma ideia do total, da receita total do Estado,
tá? 82% vem da arrecadação de tributos. Tá? Então, é um percentual assim, muito grande. Tributo que você paga toda vez que você vai lá no supermercado, você compra qualquer produto lá, tem lá embutido o ICMS. Então, na verdade, não é nem o dono do supermercado que está pagando o imposto. Ele repassa aquilo o preço da mercadoria e nós, ao adquirirmos esses produtos, nós sim que efetivamente nós estamos pagando e assumindo essa carga tributária, que é muito elevada. Tá? Inclusive, o ICMS é um imposto tem um caráter até bastante regressivo, porque tanto faz a sua renda que você paga o mesmo quantitativo de tributo. Não importa se você é rico ou se você é pobre. Né? Inclusive, isso é um dos aspectos, né? Se nós tivermos uma reforma tributária, que já está prometida há tantos anos, tem que ser considerado, tá certo? E no caso desse marco institucional, o que a gente pretende com isso? Tá? Em 2018, foi aprovada uma lei aqui no Estado, uma lei complementar, que é a 1320, e ela cria o programa Nos Conformes. Então, esse programa Nos Conformes, ele visa uma mudança de comportamento da administração tributária em relação aos contribuintes. Ao invés de uma atuação mais repressiva, mais de lavrar auto de infração, fiscalização, uma atuação mais de orientação, tá? De simplificação da legislação tributária, que realmente é complexa. Então, são várias medidas nesse sentido. Só que nessa lei, tá, existe um artigo que diz que você teria que ter tido, né, em 180 dias, uma lei orgânica da administração tributária, que é uma legislação que dá as garantias para o auditor, né, e para a própria administração tributária, para desempenhar bem o seu trabalho, tá certo? Então, esse marco institucional, ele visa mostrar para a população, para o governo, que se você moldar a administração tributária dentro de bases científicas, né, inspirado em outras administrações tributárias, conceitos, inclusive, da OCDE. E, então, todos teriam a ganhar, porque você teria uma administração tributária muito mais eficiente, né? Por exemplo, na questão da transação. Né? A transação, ela permite, né, que você discuta com o contribuinte, né, formas dele pagar aqueles tributos que ele não tenha conseguido pagar. Então, de repente, você pode estar oferecendo um bem, você está podendo oferecer um parcelamento, um desconto. Então, você ganha mais liberdade, e isso é bom para o contribuinte também, porque você molda a nossa ação ao caso específico dele. Tá? Mas, para que isso aconteça, a gente tem que estar respaldado pela lei. Tá? A gente não pode... a gente costuma dizer que a atividade da administração tributária é uma atividade vinculada. Vinculada ao quê? À lei. Então, você não pode fazer nada diferente do que está na lei. Tá? Esse tipo de legislação, ela daria ao fisco, né, uma certa discricionalidade, permitindo, então, essa adequação, né, até mesmo de obrigações acessórias a cada contribuinte. Então, todos ganhariam também. Agora, para a gente encerrar esse tópico, o doutor Ricardo Castro, bem brevemente, até para a gente ir para o nosso intervalo, para esse projeto do novo marco institucional, científico e normativo para a administração tributária, avançar, ser de fato implementado, isso não dependeria de uma reforma tributária no nível federal, coisa que não aconteceu, a gente espera aí ao longo de vários governos.
e que emperra justamente também, muitas vezes, na discussão do pacto federativo, o que os estados querem, o medo de perder receita? Olha, essa questão da lei orgânica não depende da reforma tributária, tá certo? É lógico que se você tiver uma administração tributária mais eficiente, que os tributos sejam arrecadados de forma mais simples, né? Já teve situações, por exemplo, de eu ir em outro estado para fiscalizar determinada empresa e a gente se identificou como sendo de tal estado e o contador da empresa se virou assim para a pessoa que estava do lado dele e falou assim: olha, chama o fulano porque ele é que atende o pessoal desse estado. Ou seja, você acaba impondo custos para as empresas, né, para elas entrarem em conformidade com a legislação e criando até subdepartamentos dentro do departamento de contabilidade para atender essa ou aquela unidade da federação. Isso não é bom, né? E para nós também, no nosso trabalho, a legislação acaba ficando tão complexa, né? Sim. E também para nós isso não é bom, né? Então, a reforma tributária, ela visa justamente esse aspecto, tá? A lei orgânica, ao contrário, ela visa, no caso, proteger o operador da administração tributária, que é o fiscal de tributos, o auditor fiscal, tá certo? Então, isso é que é importante. Então, não depende. A gente está num trabalho aí, desenvolvendo junto com a nossa associação, já estão sendo divulgados, inclusive, alguns vídeos para orientar o nosso pessoal, e brevemente a gente vai apresentar para o governo um projeto de lei orgânica para ser implementado aqui no estado de São Paulo, o que já acontece em outros estados, né? E então a gente possa entrar Sim. numa nova era aí da administração tributária. Faltando 24 minutos para 1 da tarde, a gente vai fazer uma parada breve agora, mensagem do nosso apoiador, aqui no programa Gente que Fala, e daqui a pouquinho a gente volta com a sequência do nosso tema, da nossa conversa aqui. Até já! Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Faltando 23 minutos para 1 da tarde, estamos de volta com o programa Gente que Fala, edição de sexta-feira. Nossa conversa nesse dia aqui, sempre em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. E hoje aqui com a gente, o presidente da FERMESP, também da Defenda PM, Coronel Luiz Gustavo Toaldo Pistori, Coronel Pistori, e o Dr. Ricardo Castro, ele é secretário-geral do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de São Paulo, o Sinafresp. Vamos aqui passar para o próximo assunto, na verdade a sequência do assunto anterior. Na quarta-feira agora, dia 21, aconteceu na Assembleia Legislativa o Fórum das Entidades pela fixação do subteto remuneratório único no Estado de São Paulo, e desse encontro surgiu um manifesto das entidades, que foi enviado à Assembleia Legislativa para que os parlamentares possam debater e deliberar uma proposta de emenda constitucional que fixe um limite remuneratório no Estado de São Paulo. Daí a sequência aqui da conversa que a gente mantinha no bloco anterior. Para a gente falar, Coronel Pistori, do que se trata esse manifesto e como é que é a interlocução desse fórum de entidades com a Assembleia Legislativa, uma vez que a Assembleia não pode legislar a respeito dos salários, e essa emenda constitucional, portanto, deveria partir, ou tem que partir, na verdade, do governo, do Executivo. Então, como é que funciona essa interlocução via Assembleia Legislativa para convencer o governo estadual da necessidade dessa PEC?
Você tocou num aspecto bastante importante para que a gente não tenha vícios de iniciativa. Inclusive, em 2018, houve uma tentativa de emenda constitucional que trataria desse subteto, porém, foi julgado pelo nosso Tribunal de Justiça a sua inconstitucionalidade por vício de iniciativa. Então, cabe-nos agora usar da figura dos nossos parlamentares, dos nossos representantes, para que façam gestões junto ao governo estadual, e este sim é o responsável pela propositura de uma emenda constitucional no sentido de levar aí à realidade um subteto, né? Minimamente é o subteto de 90,25%, né, para as carreiras de Estado, e assim equalizar perante o cenário nacional, diante das 27 unidades federativas, que já compõem, 21 delas já compõem os seus subtetos conforme esse valor junto ao STF. Então, é importante, e o nosso parceiro Ricardo, né, apontou bastante claramente isso daí, a iniciativa ela tem que partir de uma forma que o nosso profissional não se evada da profissão por conta de uma comparação remuneratória muito díspare entre o nosso profissional em São Paulo com o profissional de outras unidades federativas e até pela iniciativa privada. E esse ganho, esse valor agregado de uma boa atuação do profissional é que precisa ser valorizado pelo Estado. Na medida em que eu perco um profissional, eu perco um serviço de atendimento a uma necessidade pública, né? E esse é o chamamento, esse é o verdadeiro chamamento do manifesto. Tivemos lá a presença do atual secretário de Estado da Fazenda, o doutor Felipe Salto. Entregamos uma via a ele, particularmente, e o presidente do Sinafresp, entregamos uma via a ele, representando aí as demais entidades parceiras nesse processo todo, né? Foram várias entidades ouvidas e participaram desse manifesto. E isso daí traz com que haja, de fato, uma visão do governo da realidade que a gente vive hoje. Então, o governo atual recebeu esse manifesto, a gente conclama aí os deputados estaduais em exercício e façam coro, voz e vez perante o governo estadual, no sentido de equalizar, né, esse período aí limitado, estamos aí no momento eleitoral, mas somente a gestão atual pode, de fato, equalizar essa situação quanto antes, né? Ou então também uma nova perspectiva apresentar também esse manifesto aos demais candidatos ao governo do Estado, para que este, sim, numa gestão nova, possa fazer valer aí essa perspectiva de valorização dos funcionários públicos estaduais aqui em São Paulo. Essa elevação do teto, ou do subteto, né, como está sendo tratado, ela, de alguma maneira, ela alcança os agentes políticos também, porque a gente sabe que nós temos o salário do presidente da República, o salário do governador é um percentual daquele, o salário do prefeito é um percentual do salário do governador, e assim vai, né? Mas isso é o que caracteriza dentro dos agentes políticos, dentro das carreiras de Estado, do funcionalismo público. E esse trabalho de vocês do subteto é para eles, é para o funcionalismo público. Isso alcança o agente público, o agente político também, ou é separado? Ele alcança também, e eu gostaria que o doutor Ricardo refinasse essa explicação, mas ele alcança. Vamos lá. Os demais entes aí, né, de poderes diferentes. Para não haver aquelas críticas, como geralmente a gente ouve falar, do efeito cascata, porque aí acaba colocando todo mundo na mesma situação. Como é que a gente enfrenta essa questão, doutor Ricardo? Olha, no caso, por exemplo, dos servidores do Legislativo, o limite deles é o do deputado estadual, que também já está com valor extremamente defasado, já tem muitos anos que não é reajustado, que é 75% do deputado federal. Tá? Então, o que acontece? Se você reajustar
o subsídio do governador por meio da Assembleia Legislativa, porque o que acontece é o seguinte: na Constituição do Estado e no próprio artigo 89 do regimento interno da Assembleia Legislativa, ali está dizendo que é competência da Assembleia Legislativa fixar o subsídio do governador. É competência dela, tá certo? Então, mesmo que não tivesse PEC, mas se pelo menos a Assembleia atualizasse o subsídio do governador, isso já atenderia grande parte do funcionalismo, principalmente do executivo. Atenderia todo mundo? Não atenderia todo mundo, porque, como eu falei agora há pouco, no caso dos servidores do Legislativo, o limite deles é outro, é baseado no deputado estadual, tá certo? Então, a solução realmente que liquidaria essa situação toda é realmente o estabelecimento de um teto único no Estado, tá? Que foi obtido em 2018 e, infelizmente, por uma interpretação um tanto quanto assim esdrúxula, né, do judiciário, caiu aqui. Por que eu digo esdrúxula? Porque dessas 21 unidades da federação que estão oficialmente nas suas respectivas constituições definindo que o limite é o subsídio do desembargador do Tribunal de Justiça, 8 são de iniciativa legislativa, tal qual como houve aqui. Tá? Então, não está tendo problema nenhum. Então, essa justificativa nos parece assim, muito frágil e mais descambando para o lado político do que propriamente de legislação. Coronel Pistori, eu leio aqui justamente o manifesto das entidades em favor da fixação do subteto remuneratório único do Estado, e aqui diz o seguinte, sobre o fato de ser salutar a alteração promovida pela emenda 47, permitindo que os vencimentos e proventos dos servidores fossem desvinculados dos subsídios dos agentes políticos, fixados estes, no mais das vezes, com base em considerações de ordem política, e não em princípios técnicos administrativos. Então, as coisas são separadas mesmo, não é isso? Sim, deveria ser de caráter técnico, né? Mas aí a vontade política em atualizar a remuneração, ela sobrepõe a questão técnica e a questão até alimentar do funcionário público. Então, o impacto que haveria sobre as receitas e os gastos aí do governo, caso o governo atualizasse em 10% o seu salário e isso daí, em efeito cascata, ajustasse os salários dos demais funcionários de carreira de Estado, impactaria muito pouco, cerca de R$1 bi no orçamento do Estado, quer dizer, equalizaria, traria no mínimo uma justiça remuneratória, né, apesar do indicador ser muito baixo ainda, perto das perdas inflacionárias, mas minimamente colocaria todos no mesmo patamar. Agora, o que se tem é uma preponderância da questão política e não financeira orçamentária em detrimento do funcionalismo público, né? A gente consegue saber qual seria o impacto sobre o orçamento do Estado de São Paulo? A gente não tem ainda o orçamento de 2023, né? A gente tem, nós estamos, hoje é 21 de setembro, a gente tem a LDO, né, do primeiro semestre, que trata das metas, mas a gente não tem a LOA ainda, que é a lei orçamentária, o projeto de LOA, né? Então, não se sabe exatamente qual é o orçamento para o ano que vem. Mas há uma estimativa, não? Olha, o impacto, na verdade, é muito baixo, tá? Porque quando a gente compara com a arrecadação do Estado de São Paulo, a gente estima que isso aí chegaria, no máximo, em torno de 0,5%. Né? Então, é muito baixo. Né? E é muito baixo também se a gente pensa, né, na qualidade dos serviços, mais uma vez eu digo isso, né, e no que a população pode perder com toda essa situação. Né? Nós passamos aí, estamos no finalzinho de uma pandemia, a gente sabe o que aconteceu nela, foi um período terrível, né? E você tem ali profissionais
que morreram, inclusive, por conta disso, o pessoal da saúde, né, enfermeiros, médicos, e muitos deles com uma remuneração muito baixa, sem equipamentos, né, sendo até agredidos pela população, que naquela aflição do seu parente estar morrendo ali, acaba tomando, às vezes, até uma medida mais extremada. Então, a gente tem que valorizar esses servidores, né? A gente tem que reconhecer a importância deles e valorizar. A gente tem que ter a consciência de que servidores mal remunerados, a gente tem um retorno para a população também muito ruim, né? Então, quanto mais cedo a gente se conscientizar disso, é melhor para todo mundo. Coronel Pistori, a partir desse manifesto das entidades, na tentativa de convencimento do governo do Estado em relação à necessidade da elevação do subteto remuneratório, haveria também a necessidade, ou não, né, a partir da própria Assembleia Legislativa, de uma elaboração de um projeto que obrigasse ou autorizasse o Executivo a fazer melhorias também nos cargos públicos, enfim, não só nos salários, mas também uma readequação no plano de cargos em todo o funcionalismo estadual. Isso é um aspecto bastante importante e muito visível dentro da carreira na Polícia Militar, haja vista o tamanho e o demorado que é o avançar da carreira, né? É inconcebível uma perspectiva de um tenente, por exemplo, ficar 20 anos no posto para depois conseguir ascender a carreira, enquanto proporcionalmente em outros estados, em 20 anos ele já está na meia carreira ou quase já no último primeiro terço, né? Então, para o topo. Então, quer dizer, a estagnação da carreira é um aspecto extremamente importante. Daí a relevância do tema, né, Mauro? Sim. Você não tem só a questão salarial envolvida. Você tem que ter a perspectiva de que o avanço na carreira compense. Haja vista que, por exemplo, dentro da carreira policial militar, o soldado faz um curso, né, e para ser cabo tem um outro concurso, dependendo da situação, e para sargento outros concursos, subtenentes outros concursos, aluno oficial, aí como capitão faz o CAO, que é o nosso curso de aperfeiçoamento, mestrado profissional, e quando o oficial superior, ele também, a concorrer para o cargo de coronel, ele também faz um curso superior de polícia, que é o nosso doutorado profissional, e tudo isso custa, né, ao profissional, custa o desempenho dos estudos, custa o desempenho de muitas vezes se mudar de cidade para fazer frente a esse concurso, e tudo isso precisa ser compensado de uma maneira geral entre os benefícios e os gastos que ele vai ter com o próprio processo de formação e profissionalização. Isso tem acontecido? Tem acontecido às dispensas do próprio profissional. Porém, nem todos veem isso numa mesma perspectiva. E é aí que está o desgaste da carreira, né? Na medida em que ele avança, ele vê que, tanto faz, tanto fez eu prestar um concurso, que o salário só vai aumentar o redutor, né? Como Sim. eu falei no começo, né? De major a coronel hoje, o salário é exatamente o mesmo. Então, isso se torna muito gritante no ambiente militar, na medida em que você tem um major ganhando a mesma coisa que um coronel, e isso daí, a gente não está falando de casta, né? Muito pelo contrário, isso também vai acontecer nos níveis mais baixos. O teto baixo prejudica a todos, porque o salário em si fica achatado, né? Então, se não há relevância para o avanço da carreira, fica do jeito que está. E aí leva o policial militar a fazer outras atividades que são, muitas vezes, incompatíveis com a própria função policial militar, né? Ele vai para atividades noturnas, ele vai fazer outras atividades que muitas vezes concorrem com a própria segurança pública. Então, essa perspectiva do policial militar vender a sua hora de folga é extremamente nefasto sobre o seu aspecto físico, mental, né, humano e familiar. Haja vista aí, vamos mudar um pouquinho a perspectiva, mas acaba tendo impacto, são mais de 36 suicídios no Estado.
a questão remuneratória é determinante? Não, mas ela influencia num estado Sim. de coisas que levam uma sobrecarga de trabalho, a sobrecarga, o esgarçamento da relação familiar, né, o excesso de trabalho, de estudo sem a competente remuneração, faz com que ele veja, e dependendo da idade do policial militar, ele fazendo um balanço de vida, né, com 40 anos, o que eu construí, o que eu deixei de construir, e se eu tivesse em outra carreira, o que eu faria? Né? Então, essa análise muitas vezes acontece, e pasmem, a gente não isoladamente, mas a gente vê muitas vezes no Diário Oficial o capitão pedindo baixa. E quando eu falo de capitão, é um profissional que já tem no mínimo 20 anos de corporação. Né? E isso daí é muito caro perder esse profissional. Olha, gente, faltando 5 minutos para 1 da tarde, com bastante brevidade, perguntas da nossa audiência, uma para cada um. Coronel Pistori, a pergunta aqui da Mariana Correia, ela está no Facebook, não tem a ver com o nosso assunto aqui de hoje. Ela quer saber como anda a saúde mental do policial paulista. Bem brevemente, coronel. A grosso modo, nós podemos dizer que a saúde mental do policial militar ela é sustentada por um centro, né, de pessoal e tem regionalizados os CAPs, tá? Um centro, uma subdivisão em que você tem uma assistência psicossocial desse policial militar. Mas isso depende do próprio policial militar procurar esse tipo de serviço, né? E nesse local vai ter psicólogos, policiais militares ou não, que vão atender a uma demanda específica desse policial militar. Mas enquanto sistema de saúde como um todo, realmente nós estamos bastante deficitários, tá? Existe aí uma contribuição do policial militar em relação ao nosso sistema central de saúde, porém ela não é remetida aos demais policiais que trabalham no interior. Então, a saúde como um todo é extremamente precária para o policial militar, apesar de ter um mínimo aí na capital. Uma impropriedade minha aqui, eu disse que a saúde mental não tem a ver com o assunto de hoje, tem, está diretamente ligado. Quando você não tem condições de trabalho, você não tem a remuneração adequada, enfim, aí você cria uma pressão sobre a saúde mental, e o senhor acabou de relatar aí a questão dos suicídios, né? E vamos, num contexto um pouco mais completo, né, existe algo chamado saúde financeira, né, que impacta, claro, né, na vida familiar. Se a gente fizer uma análise bem breve, grande impacto dos problemas familiares, conjugais, se dão, pelo menos algumas reportagens que eu li, 80% se devem à situação financeira do casal. Né, e isso daí impacta em várias outras searas humanas, né, inclusive a mental, envolvendo depressão, crises de ansiedade, burnout. E isso daí, o que mais causa preocupação é a qualidade do profissional que está atendendo a uma população. Então, se você tiver que ser atendido por um profissional, como esse profissional você deseja? Estressado, ansioso, cansado ou apto a atender a sua demanda? Em todas as áreas, o médico, o enfermeiro. Estamos falando aqui da Polícia Militar e dos auditores fiscais, que tem um legado extremamente importante para o Estado, que é a elaboração de uma receita. E olha só para encerrar e deixar a palavra ao Ricardo, a receita, né, a fiscalização da receita desse Estado gera um círculo virtuoso de contribuições. Na medida em que uma empresa é fiscalizada e ela, estando apta, ela contribui com uma receita adequada ao Estado, e a outra, ao passo que não é fiscalizada e poucos impostos pagam ou sonegam e ela não é fiscalizada, a empresa que foi fiscalizada está plenamente quite, acaba sendo prejudicada numa concorrência desleal. Né? E isso daí é o grande valor do papel do auditor fiscal e do policial militar em relação à segurança pública. Né? No tempo que nos resta aqui, Ricardo, bem brevemente, porque a gente está bem em cima. A pergunta vem do seu Jaime, do Jardim Bonfilhole, aqui na zona oeste da capital. Em que medida, ele pergunta, o fim da CPMF dificulta o rastreamento de movimentações financeiras ilegais? Olha, a CPMF ela é uma contribuição, né, uma arrecadação, mas que ela é vinculada à Receita Federal, tá? Então,
Aí eu prefiro até me abster de comentar quanto a isso, porque, no caso, a gente cuida da arrecadação estadual, tá? E uma coisa que eu gostaria de complementar também, que a gente acabou não abordando, é que houve aqui, após a última reforma da Previdência, que foi a emenda 103 de 2019, depois aqui no Estado nós tivemos uma reforma também da Previdência, se não me falha a memória, foi a 49 de 2020. Ela foi regulamentada por uma lei 1354/20, e que uma das coisas que essa lei fez foi aumentar as alíquotas de contribuição previdenciária, inclusive cobrar alíquotas extras. Então, veja a situação. Além de você não ter reajuste há anos, você ainda teve redução de salário líquido por conta de aumento de contribuições previdenciárias, o que deixou assim muitos colegas nossos que já estavam aposentados, na verdade, assim, indistintamente, ativos e aposentados foram atingidos por aumento de alíquotas, mas os inativos com agravante de terem sido cobradas alíquotas extras por conta de um suposto déficit previdenciário. Então, a situação deles muito ruim também, tá? Em termos aí, a gente falando aí em termos de saúde mental, muitos estão assim bastante abalados, bastante afetados por essa condição. Agora, até para apoiar aqui essa pergunta do seu Jaime do Jardim Bonfilholi, eu entendi a sua situação aí, para não falar a respeito, que é uma questão federal, mas eu me lembro, se eu estiver errado, o senhor me corrija, eu me lembro que quando a CPMF foi criada, aliás, antes era a CMF, a Contribuição sobre Movimentação Financeira, acho que era essa sigla, era com o objetivo de se arrecadar um imposto para ajudar na saúde, e não com o objetivo de pegar movimentações financeiras ilegais, uma espécie de caça às bruxas. Não era essa a ideia. Se acabou sendo, aí é uma outra história, mas pelo menos era essa a proposta, né? Sim, não, e na verdade, assim, você consegue, sim, isso aí, pelo que eu sei, auxiliou, teve um efeito benéfico colateral de auxiliar a Receita Federal a identificar essas movimentações financeiras que muitas vezes passam ao largo da tributação, tá? Então, teve essa utilidade, sim. Sim. Muito bem, nós vamos encerrar aqui essa edição do programa Gente que Fala, de sexta-feira. O nosso espaço aqui nesse dia, sempre em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Agradecimento a vocês aqui em nome de toda a nossa equipe, Coronel Luiz Gustavo Tualdo Pistori, presidente da FERMESP e também da Defenda PM, e o Dr. Ricardo Castro, secretário-geral do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de São Paulo, Sinafresp. O programa Gente que Fala é uma realização da ABECOM, na técnica da AltView, Sérgio Oliveira, obrigado aí pelo apoio pelos trabalhos, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, na AltView, a direção-geral do Alberto Luchetti, e você do outro lado, espectador, internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência hoje, ao longo da semana toda, um bom final de semana para todo mundo, a gente volta a se falar por aqui, na AltView, ao vivo, ao meio-dia, na próxima segunda-feira. Tchau, minha gente, um abraço a todos.